com muita alegria para fazer 2 registros de 2 ações de minha atividade parlamentar, que representando o Distrito Federal, que realizei na semana passada. Em primeiro lugar, quero registrar uma visita que fiz, acompanhado do presidente do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, Roberto Vizentim, ao Parque Nacional de Brasília, uma das unidades de conservação mais importantes do Cerrado brasileiro, a maior unidade de conservação do Distrito Federal e que está localizada num ponto estratégico, porque mantém uma área de 60 mil hectares de cerrado preservado, em plena capital da República, mostrando a visão de Juscelino Kubitschek quando criou aquela unidade de conservação, e onde tem a barragem de Santa Maria, que abastece 1/3 da população do Distrito Federal. Mas ali, também no Parque Nacional de Brasília, funciona a água mineral, que é um dos lugares de lazer, de entretenimento e lazer mais visitados pela população do Distrito Federal. Todos sabem que o Distrito Federal tem um clima muito seco, especialmente em determinadas épocas do ano, e é ali, na água mineral, que a população vai se refrescar da secura. E eu fui, e agradeço aqui a participação, o pronto atendimento do presidente do ICMBio, a convite da Associação dos Amigos e Usuários do Parque Nacional de Brasília, que tem muita gente, senador Ricardo Ferraz, que é apaixonado por aquele parque, que frequenta há 30, 40 anos o Parque Nacional de Brasília e estavam extremamente preocupados com informações truncadas que levaram à dúvida de que as portas do Parque Nacional de Brasília poderiam ser fechadas à visitação pública. Por quê? Em primeiro lugar, porque há uma série de contratos de terceirização que estão sendo encerrados, e com o encerramento desses contratos de terceirização não teriam vigias, vigilantes, não teriam os atendentes para atender a população do Distrito Federal. Além do que, uma das piscinas, e nós temos 2 grandes piscinas na água mineral, uma das piscinas está fechada para a reforma já há quase 8 meses, sem que a reforma tenha sido iniciada e as atividades de atendimento à população suspensas. E nós fomos ali, junto com os usuários do parque, os amigos do parque e o presidente do ICMBio, com o objetivo de unirmos esforços no sentido de resolver a questão. Em primeiro lugar, é importante registrar que cabe ao Distrito Federal, e o governo do Distrito Federal deveria ter sensibilidade para isso, uma responsabilidade de compartilhar os recursos para a recuperação, para a manutenção daquela unidade de conservação, porque um dos principais atrativos turísticos de Brasília, e certamente, no momento em que Brasília vai sediar um evento internacional como a Copa do Mundo, muitos turistas internacionais vão querer conhecer o bioma cerrado, e a forma mais fácil de conhecer é através do Parque Nacional de Brasília. E por que falo da responsabilidade do governo do Distrito Federal? Porque ali tem um empreendimento, o empreendimento Noroeste, que é um empreendimento imobiliário de apartamentos muito caros, em que ali, na compensação ambiental do empreendimento Noroeste, está prevista que uma parte significativa de recursos devem ser dirigidos ao Parque Nacional de Brasília. E pela informação do ex-secretário de Meio Ambiente do Distrito Federal, Gustavo Souto Maior, e um dos amigos do Parque Nacional de Brasília, isso não está sendo respeitado pela Terracap. Portanto, aqui vai um alerta para o governo do Distrito Federal e, ao mesmo tempo, para o governo federal, que precisam se entender para viabilizar, para efetivar essa compensação ambiental tão importante para o Parque Nacional de Brasília. Mas quero dizer, senador Ricardo Ferraz, que fui com muito interesse, porque eu também sou autor de uma emenda
de R$1 milhão para investimentos no Parque Nacional de Brasília, especialmente da água mineral. E farei novamente esse ano pela importância deste parque. Mas há uma preocupação porque uma piscina, como disse, foi interditada já há quase 8 meses e a obra não foi iniciada ainda. Então, o que nós combinamos nessa visita? Nós combinamos que nesta quarta-feira nós retornaremos para uma reunião de trabalho lá no Centro de Visitantes do Parque Nacional de Brasília, novamente acompanhados do presidente do ICMBio e da sua equipe técnica, onde ele apresentará um relatório sobre a aplicação dos recursos dessa emenda parlamentar e de outros recursos de investimentos recebidos pelo Parque Nacional de Brasília e, ao mesmo tempo, apresentará um cronograma de investimentos e de compromissos do ICMBio com o Parque Nacional de Brasília. Ficamos também mais tranquilos porque o presidente reconheceu que há um processo de transição, de encerramento de vários contratos de terceirização, mas que não haverá, em hipótese alguma, interrupção das atividades da água mineral e do Parque Nacional de Brasília, interrupções dos processos de visitação, nem tampouco haverá qualquer interdição da piscina que está funcionando antes que a outra seja liberada, interdição para o caso de reforma. Ficamos tranquilos em relação a isso e queremos conhecer todo o cronograma de investimentos do Parque Nacional de Brasília. Eu aqui quero registrar e vou ocupar essa tribuna num outro momento, para tratar da situação dos parques nacionais de todo o Brasil. Porque, senador Ricardo Ferraço, me parece pouco inteligente que o governo federal não invista de forma adequada na infraestrutura desses parques, porque isso é um patrimônio fantástico, não apenas do ponto de vista da preservação da imensa biodiversidade que nós temos no país, mas também um grande instrumento para a promoção do turismo ecológico, do turismo ambiental, do turismo cultural. Portanto, nós precisamos articular a melhoria dos nossos parques nacionais com uma política nacional de turismo. E tenho convicção que o Distrito Federal poderia se tornar um piloto, no sentido de qual é a melhor forma de administrar os parques brasileiros, até porque nós temos aqui uma associação dos amigos do parque bastante engajada. Portanto, aqui quero agradecer o convite da Associação dos Amigos e Usuários do Parque Nacional de Brasília. Quero agradecer a atenção do presidente do ICMBio de prontamente atender o nosso convite e fazer essa visita, e mais ainda, dessa reunião de trabalho marcada para a próxima quarta-feira, onde ele prestará contas dos investimentos já realizados no Parque Nacional e, ao mesmo tempo, apresentará um cronograma de novos investimentos. Mas quero também registrar, senador Ferraço, e logo em seguida uma outra visita que fiz que me deixou profundamente emocionado. É muito bom nessa nossa trajetória política quando a gente percebe o fruto do nosso esforço dar um resultado que é bom para o Brasil e que será bom não apenas para essa geração, mas especialmente será bom para as futuras gerações. Estou me referindo à visita que fiz às novas instalações que estão para ser inauguradas, serão inauguradas pela presidenta Dilma recentemente, do banco de germoplasma, do novo banco de germoplasma, das instalações do novo banco de germoplasma da Embrapa. Todos aqui no Distrito Federal, ou quase todos, mas certamente todos aqueles que trabalham na Embrapa, sabem do meu profundo compromisso com essa instituição, que é uma instituição que honra e que orgulha os brasileiros. E eu tenho dedicado grande parte das minhas emendas ao fortalecimento da Embrapa. Me orgulho muito de ter contribuído para a construção do centro da Embrapa Agroenergia, que hoje
me dizia o presidente outro dia, já está fazendo pesquisas muito avançadas em química fina, além das 4 plataformas de etanol, do biodiesel, de florestas energéticas e de biomassa desenvolvida por aquela unidade. Tenho apoiado uma vitrine da Embrapa, da tecnologia de integração lavoura, pecuária, florestas e diversos outros investimentos importantes para essa instituição que é um exemplo para os brasileiros. Mas eu quero registrar a minha emoção naquela visita singela, convite do chefe-geral da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, conhecido como Senargem, Sr. Mauro Carneiro, que estava acompanhado, na ocasião, do Dr. Ladislau Martins Neto, diretor executivo de Pesquisa e Desenvolvimento, que tive a honra de conhecê-lo como secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social e presidente do Fundo Setorial do Agronegócio, quando ele era chefe da Embrapa Instrumentação, em São Carlos, um dos centros mais fantásticos da Embrapa, onde se desenvolvem tecnologias de agricultura de alta precisão, com muita eletrônica embarcada, realmente está um setor portador de futuro, está na ponta do desenvolvimento tecnológico, e acompanhado também da assessora da presidência e da assessora legislativa, Cíntia Cury, sempre muito atenciosa. E por que eu fiquei muito emocionado, senhor presidente? Primeiro, o chefe da Embrapa, ele descreveu, e eu nem mais me lembrava disso, o dia que ele me ligou, solicitando o meu apoio como parlamentar do Distrito Federal. Eu estava de férias com minha esposa e meus filhos em Canoa Quebrada, no Ceará, um lugar que eu gosto muito desde a minha juventude, onde ali vivi momentos muito preciosos da minha vida. E eu disse a ele naquele momento: olha, estou de férias, mas logo que chegar em Brasília vou procurá-lo. E ele pedia então, naquela ocasião, apoio para a ampliação, para a construção de um novo banco de germoplasma da Embrapa. E naquela ocasião, eu era o coordenador da bancada do Distrito Federal, para que a bancada pudesse apresentar uma emenda de bancada, mas como os valores não eram tão expressivos, a bancada optou não fazê-lo, mas a partir dessa articulação, vários parlamentares apresentaram emendas para associados para a construção desse banco de germoplasma. E eu faço questão de citar o nome deles aqui. Eu procurei os parlamentares, mas o deputado Augusto Carvalho, o deputado Jofran Frejá, o deputado Tadeu Filipelli, o senador Adelmir Santana, o senador Cristóvão Buarque e o senador Gin Argelo, todos da legislatura passada. E foi a soma desses recursos, eu coloquei um volume um pouco maior, que permitiu que a Embrapa pudesse fazer essa verdadeira arca de Noé, que é o banco de germoplasma. É importante registrar que hoje o banco de germoplasma da Embrapa armazena apenas sementes e tem uma capacidade de armazenagem de 250 mil sementes, amostras de sementes. Com esse novo banco de germoplasma, terá capacidade para ampliar para 750 mil amostras de sementes. Mas é mais do que isso, porque além da possibilidade de guardar recursos genéticos vegetais, poderá fazê-lo também em relação a recursos genéticos animais e também a micro-organismos, o que significa um grande avanço. Todos esse material genético, esses materiais genéticos são guardados a temperaturas inferiores a 20 graus centígrados, 20 graus centígrados negativos. É importante registrar, senador Paulo Paim, que esse banco de sementes já é o maior do Brasil e o maior da América Latina, e que hoje tem 120 mil amostras de sementes, de cerca de 670 espécies, sendo a maior parte de importância para a alimentação.
Como disse, as sementes estão conservadas em câmaras frias a 20 graus abaixo de zero, onde podem permanecer por até 100 anos, desde que sejam feitos testes periódicos para testar sua capacidade de germinação. O banco, senador Ferraço, funciona como um backup de todos os bancos de conservação mantidos pela Embrapa nas diferentes regiões brasileiras, o que o torna um manancial genético à disposição de cientistas para o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias com características de interesse da sociedade. Mas, como disse, a partir de agora, este banco genético abrigará não apenas recursos vegetais, sementes, mas também recursos genéticos animais, através de bancos de conservação de sêmen, de embriões, DNA e de tecidos. E a conservação e o uso desses recursos genéticos animais já é uma das prioridades da Embrapa Recursos Genéticos desde a década de 80. Nós, inclusive aqui no Distrito Federal, na Fazenda Sucupira, nós temos amostras de alguns desses animais valiosos do ponto de vista genético e que a Embrapa está guardando pelo seu valor genético, seja pela sua resistência. E foi aqui que foi desenvolvido o primeiro clone da animal, através daquela bezerra Vitória, que foi nascida a partir de experimentos desenvolvidos aqui pela Embrapa Recursos Genéticos. Como outros exemplos de material genético que vem sendo preservado, recursos genéticos que vêm sendo preservados pela Embrapa, recursos genéticos animais, nós temos os exemplos da ovelha crioula lanada, que hoje é reconhecida pela Associação Brasileira de Criadores de Ovino, o bovino crioulo lagiano de Santa Catarina, além de várias outras espécies como o curraleiro pé duro. Mas também, senador Álvaro Dias, neste banco de germoplasma serão preservados micro-organismos, essa verdadeira arca de Noé que é esse banco de germoplasma. E aí nós temos diversas estirpes, diversos tipos de nativos de micro-organismos que serão certamente utilizados pela comunidade científica em diversos programas de pesquisa. E isso tem uma importância enorme, porque essas coleções mantêm espécies com alto potencial de controle biológico de pragas e insetos vetores de doenças, enfim, o controle biológico de pragas, a produção de bioinseticidas poderá se desenvolver bastante através desses micro-organismos guardados, armazenados pela Embrapa. Também, senador Paulo Paim, me impressionou muito uma fábrica de nitrogênio líquido, que vai suprir toda a necessidade de nitrogênio líquido da Embrapa, que gasta em torno de R$180 mil por ano de nitrogênio líquido, e que vai ainda ofertar nitrogênio líquido para o mercado do Distrito Federal e o mercado nacional. Importante registrar que o nitrogênio é captado da própria atmosfera e é transformado em nitrogênio líquido, sendo mais uma grande conquista da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Eu faço esse registro para cumprimentar os parlamentares que tiveram essa sensibilidade, mas para demonstrar também como algumas emendas parlamentares bem aplicadas podem contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico e para a garantia de uma melhor qualidade de vida para o conjunto da população brasileira. Porque isto que a Embrapa está fazendo é da maior importância para um país com as características do Brasil, que tem no agronegócio uma atividade econômica responsável por uma parcela grande, expressiva do produto interno bruto, emprega muita gente. Isso é a demonstração de que a partir desse material genético nós podemos desenvolver novas tecnologias, novos produtos que possam garantir que o Brasil amplie muito a sua produção através do aumento da produtividade, sem precisar
avançar sobre novas áreas de biomas preservados. E esse é o nosso grande desafio. Eu tenho dito, senador Paulo Paim, senador Álvaro Dias, que a dupla Eduardo Campos e Marina Silva, e quero me referir a isso detalhadamente num outro momento, representam para o Brasil o binômio inovação e sustentabilidade. E eu diria que essas duas palavras vão reger os próximos decênios no Brasil. Inovação. Inovação nos processos administrativos, inovação na educação, inovação na produção de novas tecnologias, inovação que vai garantir aumento da produtividade, inovação na agricultura, porque o segmento moderno do agronegócio vinculado aos institutos de pesquisa, às universidades, poderão produzir, já avançaram bastante, poderão produzir uma verdadeira revolução no país nos próximos anos, ampliando muitíssimo a produção através do aumento da produtividade, sem precisar avançar sobre novas áreas de biomas preservados. E isso tem uma vinculação muito forte com o conceito de sustentabilidade, porque nós estamos falando aqui de um banco de germoplasma como uma verdadeira arca de Noé. E é importante registrar que nós temos outros bancos de germoplasma muito maiores, infinitamente maiores, oferecidos pela natureza num país com essa biodiversidade fantástica que tem o Brasil. Em torno de 20% da biodiversidade mundial, seja animal, vegetal ou de micro-organismos, estima-se que estejam no Brasil. Então, imaginem o que representa o desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico, da utilização sustentável dessa biodiversidade, o que significa para ampliar os nossos índices de produtividade, para agregar valor à nossa produção, para a produção de alimentos funcionais, da nutracêutica, dos fármacos, e, ao mesmo tempo, o que significa garantir a sustentabilidade para que o nosso crescimento seja feito de forma generosa, ou seja, ao mesmo tempo que distribui os benefícios para todos dessa geração, todos que vivem esse momento presente da história, especialmente também as populações tradicionais, as populações indígenas, as populações ribeirinhas, que são os guardiões da nossa biodiversidade, e ao mesmo tempo poder, de forma generosa, ofertar um futuro melhor para as brasileiras e brasileiros que sequer nasceram, mas que têm todo o direito de ter um mundo melhor. E o que vai propiciar um mundo melhor para essas brasileirinhas e brasileirinhos que ainda não nasceram é a inovação tecnológica, é a educação, é o desenvolvimento do conhecimento, é o desenvolvimento de novas tecnologias que nos permitam ampliar a nossa produtividade e, ao mesmo tempo, a sustentabilidade. Não adianta de nada crescer se estivermos destruindo aquele patrimônio coletivo que é a nossa natureza, que é o país onde a gente vive, que são nossas águas, nosso solo, nosso ar. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero aqui mais uma vez parabenizar a Embrapa. Dizer que eu fico muito feliz quando eu destino parte das minhas emendas parlamentares para a Embrapa, porque eu tenho a convicção que elas serão bem utilizadas e os beneficiários dessa utilização não é apenas a geração presente, é ela também, porque hoje o desenvolvimento tecnológico nos permite garantir benefícios já, imediatos, mas ela também oferta uma expectativa de futuro muito melhor para aqueles que ainda não nasceram, que nossos netos, nossos bisnetos, enfim, todos aqueles que virão depois de nós e que têm direito a conhecer um Brasil melhor do que o que nós conhecemos. Portanto, fica aqui o registro dessa atividade no Parque Nacional de Brasília e o registro dessa visita à Embrapa. E, coincidentemente, senador Paulo Paim, eu me referi aqui
ao binômio inovação e sustentabilidade. Nem me dei conta que essa agenda de visita a um templo da ciência brasileira, que é a Embrapa, e ao mesmo tempo ao Parque Nacional de Brasília, que é uma das maiores mostras do Cerrado, faz uma ligação muito forte com esse binômio inovação e sustentabilidade, que é o binômio que, no meu entendimento, vai reger o Brasil nos próximos decênios. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem.